Boa noite a todos. Boa noite também aos internautas que estão nos acompanhando. Nós estamos iniciando a primeira atividade de segunda-feira do mês de dezembro, né? Estamos iniciando a primeira segunda-feira de dezembro na nossa casa. Mas antes de a gente entrar no nosso tema, eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, Deus, nosso Pai, agradecendo por esse momento, por esta oportunidade, por estarmos aqui, nesta casa, sentindo a paz, a harmonia, as vibrações dos prepostos do nosso Mestre Jesus, essa energia tão positiva, e que os amigos possam continuar nos envolvendo, nos inspirando, para encontrarmos as melhores palavras, para que elas possam ser tocadas em nossos sentimentos e todos nós possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que é a continuidade dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Divino Mestre, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar da lição número 29 do livro Pão Nosso, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é a vinha. O que será a vinha? Aqui está a nossa vinha, o nosso planeta, né? Aqui é a nossa vinha, é onde nós estamos aqui encarnados. Aqui nós aprendemos, aqui nós ensinamos, aprendemos com quem sabe mais, ensinamos com quem sabe menos, aprendemos coisas que nós não sabemos, não temos aptidão, e ensinamos coisas que outros não sabem aquilo que a gente sabe, mas é a união, é a força, um ajudando o outro no aprendizado, no nosso crescimento. Então, todos nós que estamos aqui nesta vinha, no nosso planeta Terra, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros, e é muito importante tudo isso. Então, a vinha significa o local dos serviços humanos das nossas obrigações. E onde é esse local? Em todos os lugares, aonde nós estivermos aqui na nossa vinha, é o local das nossas obrigações. Aqui na casa espírita, no nosso trabalho, na rua, no trânsito, aonde nós estivermos, nós estamos na nossa vinha, nós estamos trabalhando, nós temos que cumprir as nossas obrigações. Devemos desenvolver o nosso trabalho para o bem e com isso vamos adquirindo experiências. Somos o que repetidamente fazemos. Então, quanto mais a gente faz, mais a gente aprende a fazer, mais a gente decora fazer aquilo. Uma hora nós vamos fazer com tanta naturalidade que nós não vamos precisar mais decorar, nós vamos fazer aquilo naturalmente. Então, a bondade deve imperar em todos os momentos. E todas as vezes que a gente tem bondade, o que nós estamos atraindo para conosco? Benfeitores espirituais, que é a próxima linha, né? Somos orientados pelos espíritos benfeitores quando fazemos a correta escolha disciplinar. Então, nós fazendo bem, nós estaremos atraindo espíritos benfeitores, benevolentes, para junto de nós, nos ajudando na nossa caminhada. Não significa isso que nós não vamos ter algumas quedas, que nós vamos cair. Lógico que nós vamos cair. Mas não significa que nós precisamos ficar caídos. Nós podemos levantar e continuar a nossa caminhada sempre com bons pensamentos, sempre tendo essa ajuda espiritual. Não podemos ter em nossa vinha trabalhos de hegemonias. O que é hegemonia? É preponderância, domínio. É a pessoa falar, eu sou melhor que fulano, sou melhor... Se não fosse eu, nossa, as coisas não seriam tão bem feitas assim. Não podemos ter isso. Todos nós somos importantes. Todos nós temos algo para ensinar
e algo para aprender. E eu digo mais, nós temos muito mais para aprender do que para ensinar. Isso eu não tenho sombra de dúvida. Nós estamos aqui mais para aprender do que para ensinar. Então, Jesus nunca fez qualquer tipo de discriminação. Ele sempre ajudou e não olhou a quem, seja quem quer que fosse. Por que nós temos que ser diferente? Por que nós não podemos copiar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou? Gente, devemos contribuir na tarefa para que a vida de todos seja cada vez melhor. Às vezes a gente vê alguém com sofrimentos e a gente deve merecer passar por aquele sofrimento, em alguma outra encarnação fez tanta coisa ruim, não vou ajudar, não deixa fazer. Não é assim. Nós temos que ajudar. Tem muita gente já derrubando outras pessoas. Nós precisamos começar a levantar, ajudar a levantar essas pessoas, a tirar elas do chão. Muitas vezes elas não conseguem se levantar sozinhas. Então, para derrubar, tem um monte. Passar rasteiro um no outro para derrubar, já tem um monte. Nós precisamos começar a mudar de atitude e ajudar a levantá-las, ajudá-las a sair dessa situação complicada, difícil e embaraçosa. E é nesse sentido que Emmanuel trabalha o texto esta noite sobre a vinha. E ele começa sempre com uma frase bíblica, né? Essa frase bíblica está em Mateus, capítulo 20, versículo 4, que diz assim: E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Quem disse isso foi Jesus. E eles foram. As pessoas que foram convidadas para trabalhar na vinha, eles foram. E Emmanuel, em cima dessa frase, começa a discorrer da seguinte forma: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando, se movimentando, né, ao léu, na imensidade universal. Como nós dissemos lá atrás, a terra é a nossa vinha. E ela é cheia de belezas, cheia de possibilidades. É o local ideal, é onde nós estamos aqui, que nos foi colocado, que Deus nos colocou para as nossas venturas, para os nossos acertos, para os nossos erros, né? Neste local, nós vamos sendo treinados quanto à disciplina, aprendizado. Temos verificado bastante avanço nas tarefas onde se utiliza o emprego da inteligência e o raciocínio. Tanto é que a gente vê como que a medicina está muito avançada, nós temos grandes maquinários hoje para a construção, para a produção de alimentos, porque se não tivessem todos esses maquinários, muitas pessoas estariam passando fome, porque não teria comida para todo mundo. Então, a gente vê um grande avanço. A própria tecnologia mesmo, a informática, está passando isso que nós estamos passando aqui. Pessoas nos ouvindo, vai saber a que distância daqui. Tudo isso é tecnologia. E essa tecnologia nos traz bastante conforto e bastante benefício para todos nós. Mas nós temos que aproveitar bem essa tecnologia para levar ao bem, procurar fazer coisas boas, porque assim como tem muita gente fazendo coisas boas, também tem muita gente fazendo coisas ruins, invadindo conta, roubando um monte de pessoas, fazendo um monte de coisas ruins. Então nós temos que, em tudo, utilizar as coisas para o bem. O planeta não é um barco desgovernado. Nós não vemos a Terra como um barco desgovernado. Tudo funciona em harmonia. A gente vê a própria natureza se consertando. Nós vamos lá, estragamos, mas a natureza vai lá e se conserta. Os pássaros, as formigas, os animais como um todo, os rios, tudo vai se consertando, né? Então nós não estamos ao léu desgovernado. Tem uma equipe espiritual que cuida de tudo isso. Jesus, que é o diretor espiritual do nosso planeta, que está comandando tudo isso, está sim, sempre preocupado com o nosso avanço, com os nossos acertos, com os nossos erros, procurando corrigir aquilo que nós estamos fazendo de muito errado.
Então, quando nós olhamos para a natureza, nós verificamos a sua harmonia. Então, tudo está harmonicamente para o bem, e nós, muitas vezes, o produzimos para o mal. Como nós dissemos, né, tudo funciona da maneira mais correta possível, exceto quando a gente vai lá e bota a nossa mãozinha para estragar um pouco. Mas Emmanuel continua em cima daquela frase de Jesus, dizendo assim: as coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora, desde o começo, né, dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhe integram o divino amor. Então nós vemos a transformação das criaturas. Num passado muito distante, nós tínhamos aqui a escravidão, né? Nós escravizávamos os negros, nós escravizávamos os índios. De uma certa forma, a gente ainda continua, né? De uma certa forma, mas já diminuiu bastante, né? A caça predatória, o desrespeito ao meio ambiente, aos animais. Então, tudo isso começa a ser modificado. Estamos ainda muito longe, né, do total respeito, porque ainda existem problemas raciais, desrespeitos com seres humanos de outra cor, ainda existe, em algumas partes do mundo ainda existe. Mas hoje a gente já se preocupa com tudo isso e condena essas atitudes. No passado nós não condenávamos, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, a gente até incentivava. Errou, tem que apanhar mesmo, tem que pular no tronco, bater. Então, muitas vezes, a pessoa não podia errar. Então, muitas vezes a gente incentivava tudo isso. Todos nós nos dedicamos ainda muito intensamente ao conforto das melhorias dos bens materiais. Mas nós precisamos também entender que as lições de engrandecimento espiritual é muito mais importante do que esse melhoramento das coisas materiais. Precisamos das coisas materiais para o nosso crescimento? Lógico, porque se nós não tivéssemos toda essa tecnologia, tudo que existe no mundo, a gente não cresceria. Mas muitas vezes a gente se preocupa excessivamente com tudo isso e nos esquecemos que nós somos espíritos. E nós estamos aqui encarnados para nós crescermos espiritualmente, crescermos moralmente. E Emmanuel continua. A formosa parábola dos servidores, depois nós vamos falar dessa parábola, tá? Então, a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Como nós dissemos, nós estamos aqui na nossa vinha. O volume de serviço das nossas obrigações é aquilo que nós precisamos. Cada um tem a sua cruz do seu tamanho, do peso que a gente consegue carregar. Nós não vamos conseguir carregar a cruz do Cristo, porque ela é muito pesada para nós. Mas a nossa a gente consegue. Mas se a gente vê que algum companheiro não está conseguindo carregar, por que a gente não pode ajudar esse companheiro a carregar a sua cruz? Como disse Bezerra de Menezes, né? Numa mensagem dele, ele diz assim: não posso carregar a cruz de ninguém, mas para ajudar a carregá-la, contem comigo. Então, se Bezerra de Menezes faz isso, por que nós não podemos? Nós falamos lá atrás que tem muita gente já derrubando outras pessoas. Nós precisamos começar a ajudar a levantá-las. Continuando com as explicações de Emmanuel, ele diz assim: por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe, o planeta nosso, né, o orbe, pode ser o trabalho de hegemonias raciais ou políticas. Mas perceberão,
em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Então todos nós somos filhos de Deus. Estamos corporificados momentaneamente em corpos diferentes. Uns negros, outros amarelos, outros vermelhos, uns mais bonitinhos, outros mais feinhos, uns maior, outros menor, um cabelo branco, outro cabelo preto, outro não tem cabelo. Cada um de nós, você percebe que cada um de nós reclamamos, eu tenho cabelo, queria ter o liso, o outro tem o liso, quer ter o outro é o loiro, quer ter o... Cada um de nós reclamamos, né? Nós nunca estamos contentes com aquilo que nós temos aqui. Mas nós precisamos de alguma coisa diferente? Não, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para que a gente possa crescer. Só que muitas vezes a gente não reclama demais e não respeita essa sabedoria divina, né? Então todos nós somos espíritos saídos do Criador. E todos nós temos aquilo que nós precisamos. Nós devemos deixar de lado as nossas diferenças raciais, políticas. Se um gosta de fulano, eu gosto de cicrano, vamos nos respeitar uns aos outros. A gente está vendo nessa época aqui uma falta de respeito tão grande entre as pessoas, uma violência tão grande entre as pessoas, querendo se agredir, ou fisicamente, ou por palavras. Para que tudo isso, gente? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós somos irmãos. Não temos que nos agredirmos uns aos outros. Aí Emmanuel continua: onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Qualquer lugar onde nós estivermos, nós já falamos isso lá atrás, a vinha é o nosso planeta. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós estamos na vinha do Cristo, no trabalho, na escola, aqui em qualquer lugar nós estamos na vinha do Cristo. No trânsito, que muitas vezes a gente vê tantas pessoas que não têm respeito pelo próximo, né? E pelo pedestre, muitas vezes não dá um tempo desse pedestre atravessar a rua, então todo mundo desesperado, todo mundo nervoso. Eu não sei por que tanta agitação, tanto nervosismo desse jeito. Vamos fazer as coisas com mais calma. Vives sitiado pela dificuldade, pelo infortúnio? Quem de nós não tem dificuldade? Quem de nós não tem infortúnio? Aliás, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Nós precisamos ter as dificuldades para a gente poder entender as facilidades e aprender as facilidades. E o que Emmanuel diz? Está nessa situação? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então vives triste, perturbado, infeliz, trabalha. Mas quando eu digo trabalho, não é só aquele trabalho do nosso pão de cada dia, não, pão material de cada dia. É fazer algo mais na nossa vida, né? Um trabalho voluntário, ouvir alguma pessoa, falar com alguém, dar um bom conselho. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Nós somos cooperadores do Senhor. E temos tudo o que precisamos para fazer o melhor de nós, para nós e para os nossos semelhantes. Não pense que quando a gente faz alguma coisa para alguém, nós estamos ajudando alguém. Nós estamos ajudando sim, mas nós estamos sendo muito mais ajudados do que ajudando. Então a lição que Emmanuel queria nos passar da vinha é isso. Esse é o entendimento de Emmanuel. Agora eu separei aqui algumas passagens bíblicas que falam sobre a vinha. Disse Jesus, está em Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Então o planeta, o trabalho é extenso, mas os trabalhadores, os ceifeiros, são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara
que mande ceifeiros para a sua seara, para a sua vinha, né? que é o nosso planeta. Mas nós temos algumas condições essenciais para isso, né? São condições essenciais para os trabalhadores que assumiram o trabalho. A constância. Tem gente que às vezes visita uma casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, parece aquele fogo de palha, né? Quem vê parece que vai fazer um monte de coisa, fica um mês, 2, daqui a pouco você já não vê mais a pessoa, né? Não é assim. Então tem que ter uma constância, né? Além disso, o desinteresse. O que é desinteresse? Não é o desinteresse de poder ajudar, é o desinteresse pessoal, né? É o desinteresse seu. Eu vou ajudar para me ser ajudado, porque amanhã ou depois eu posso precisar de ajuda. Não é com esse interesse que a gente vai fazer as coisas. É desinteressado. O único interesse que nós temos é a constância, de estar sempre interessado em produzir alguma coisa de bom. A boa vontade e o esforço. Já o mercenário trabalha por dinheiro. Aí já não é mais caridade, é empréstimo, né? Eu empresto alguma coisa e alguém me paga aquele empréstimo. Caridade é alguma coisa que a gente dá e não espera devolução. Lembra que eu falei da parábola do servidor lá? É a parábola dos trabalhadores da vinha. Quem disse essa parábola foi Jesus. Então, para a gente entender um pouco melhor o que Emmanuel quis nos transmitir naqueles ensinamentos dele, nós vamos dar uma lida rapidinha na parábola e depois a gente já está concluindo. Disse Jesus: porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, o reino dos céus é semelhante a esse proprietário que convida pessoas para trabalhar na vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Quer dizer, convidou várias pessoas e manda para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: E de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: E de vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Então, várias pessoas saíram para trabalhar na vinha em vários horários do dia. Uns foram cedinho, outros algumas horas depois, outros no período da tarde, outros no finalzinho da tarde. Cada um foi indo trabalhar na mesma vinha em horários diferentes, né? E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada. Parece injusto, né? Quando a gente olha, um trabalhou o dia todo, recebeu um real, vamos chamar assim. O outro trabalhou só 1 hora, também recebeu R$1. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo, não ajustastes tu comigo um dinheiro? Por que será que cada um recebeu aquilo que foi diferente, né? Ele recebeu a mesma quantia, mas com quantidade de trabalho diferente.
Mas o proprietário diz assim: toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui ficou muito claro de a gente entender por que uns recebem o mesmo valor com menos hora de trabalho. A gente não tem que ver a quantidade de trabalho que nós fazemos, mas sim a qualidade do trabalho que nós fazemos. Aquele que trabalhou por 1 hora, ele fez uma qualidade melhor do seu trabalho, e não uma quantidade. Pode ser que aquele que começou a trabalhar de manhã cedo, ficou enrolando e enrolou praticamente o dia todo. O outro trabalhou só 1 hora e produziu muito mais do que aquele que ficou o dia todo. É isso que está escrito aqui, né? Os que trabalharam na vinha desde a manhã até a noite não mereceram maior salário, mas os que trabalharam 1 única hora, dada a qualidade do trabalho. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiramente os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Quantos deles por aí andam sem estudo, né? Eu estou falando agora dos espíritas. Quantos de nós andamos por aí sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando os interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade? Não é só espíritas, não. Tem pessoas de outras religiões também que fazem isso, que muitas vezes abandonam a família, muitas vezes é um peso a mais para a sociedade. Então, muitas vezes, deixam de ajudar outras pessoas, e a gente sabe que muitas vezes essas pessoas têm condições de serem autossuficientes e de ajudar também outras pessoas. Quantos médios encontramos na seara que se vendem como se fossem mercadorias, explorando a saúde pública? Quantos médios que têm essa mediunidade e usam essa prática mediúnica para ganhar recursos, né? se vender dessa mediunidade, fazer com que essa mediunidade seja dirigida para coisas ruins, coisas maldosas. Como nós dissemos, cada um de nós estamos aqui e nós vamos colher daquilo que nós estamos plantando. Outra ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo, encerram-se em 4 paredes todos os seus conhecimentos. Sabe para si, mas não passa para ninguém, não ajuda ninguém, como nós dissemos lá atrás. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Nós vivemos aprendendo e ensinando. Ensinando quem sabe menos e aprendemos com quem sabe mais. Então, gente, nós estamos na hora 1/10. Nós estamos lá no finalzinho do tempo. Nós precisamos aproveitar melhor esse tempo. E aqueles que saberem, ouvirem o apelo e souberem trabalhar, com certeza receberão o salário justo. Podem receber o mesmo valor daquele que está aí há mais tempo, né, em várias encarnações, e perdendo essas encarnações. Quando a gente vê pessoas que se encarnam e são destinados não, eles estão aqui só para fazer o mal, roubam, matam, agridem, só sabem fazer isso toda a vida. Coitados deles, né? Nós temos que ter dó desses espíritos que estão perdendo um tempo, porque é tão dura a encarnação, é tão dura essa trajetória nossa, e passar toda uma encarnação sem aproveitar nada, sem aprender nada. Lógico que nenhum de nós estamos estacionados. Nós já conversamos isso também na casa há algum tempo, que todos nós aprendemos, todos nós damos um passo. Pode ser que esses nossos companheiros também estão dando o passo deles, e hoje eles estão matando menos do que ontem. Ontem eles mataram 100, hoje eles matam 10, então eles estão
também, de uma certa forma, evoluindo. Mas nós temos que ter dó deles, porque eles já deveriam ter mudado essas atitudes e procurar fazer coisas melhores. Bem, era isso que eu tinha para passar sobre os trabalhadores da vinha. Eu espero que todos tenham entendido. Agora nós vamos para a segunda parte, que é os trabalhos de passes. Enquanto aguardemos, a gente pede que todos fiquem em silêncio, mentalizando Jesus, o nosso Mestre, para que as energias daqueles que adentrarem nas câmeras de paz possam recebê-las da melhor forma possível. Agora eu convido os médiuns passistas para tomarem as suas posições na câmara de paz. Que Jesus os abençoe.